Uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão do canal 3005. E essa noite teremos a apresentação do professor Walter, juntamente aí com o nosso irmão Carlos Nascimento, sobre a primeira parte do tema inteligências múltiplas. Antes de passar a palavra ao professor, quero pedir mais uma vez a todos para que a gente está continuando com a campanha aí de ajuda da Fundação Henrique José de Souza. Aí embaixo está a agência, a conta, CNPJ. Quem puder fazer uma doação de qualquer valor, por favor, ajude a gente nessa campanha aí, porque eles estão, nesse momento, precisando muito de recursos e a gente está tentando ajudar eles dessa forma. Professor, boa noite. Boa noite, Carlos. Palavra Boa para o noite. senhor. Muito bem. Podia me pôr na... Bom, tudo bem. Então, eu quero começar aqui comentando com os irmãos, né? Dando uma boa noite a todos, né? Luz, paz e amor para todos, né? E eu quero dizer que, fazer apenas um comentário inicial, que eu, pela primeira vez que eu li essa teoria das inteligências múltiplas, né? Eu li e me chamou muito a atenção esse assunto, né? Aí eu fiz pesquisa, comecei a pesquisar, pesquisando, fui me aprofundando e não tinha mais fim a pesquisa. E eu cheguei a conclusões extraordinárias de que esse pensamento desse psicólogo norte-americano, né, que é professor numa das universidades dos Estados Unidos, o Howard Gardner, tem um fundamento iniciático, né? Iniciático. Então, nós vamos estudar inteligências múltiplas vendo o aspecto acadêmico, não é isso? Acadêmico, que ele fez o trabalho acadêmico dele, né? Mas, no fundo, tem uma relação iniciática, uma profunda relação iniciática. Então, vou pedir para o Alain passar a primeira imagem, né, para ver os tópicos. Esse aqui, olha. Esse aqui eu escolhi como representação da palestra justamente a famosa escultura, né? Le Penseur, o pensador, do François-Auguste René Rodin, que viveu em 1840 a 1917. É uma escultura famosa, né? Representando um homem sentado, pensando, né? Então, isso aí. Inteligências múltiplas. Então, vamos ver aí, aqui. Então, vamos ver aqui, olha. Nós vamos ver esses 7 pontos aqui, olha. A introdução, as pesquisas de Howard Gardner, o autor das inteligências múltiplas, né? As heranças do ser humano, um tema que eu classifiquei que não é o santo grau biológico, não é isso? Aliás, isso aqui foi uma expressão usada por um cientista na época, no ano 2000, não é isso? Quando fez a identificação do genoma humano. O genoma humano foi identificado justamente no ano 2000. Então, um dos cientistas falou, não é o santo grau biológico. E 5, a parte 5, as inteligências e a constituição centenária humana. E, em 6º lugar, um paralelismo entre as ideias de Howard Gardner e a parábola do semeador, que é uma coisa impressionante. E as ideias do Gardner coincidem com o que o Jesus falou na parábola do semeador. E depois as conclusões, fazendo uma relação entre o pensamento do Howard Gardner e o conhecimento iniciático, né? Então, vamos começar, então, o nosso trabalho. A introdução, né? A introdução. Então, no século XX, as autoridades francesas solicitaram a Alfred Binet, um famoso psicólogo da época, né, no início do século, né, que criasse um instrumento pelo qual se pudesse prever quais as crianças que teriam sucesso nos liceus parisienses. Era Paris, início do século XX. O instrumento criado por Binet testava a habilidade das crianças na área verbal e lógica. Os liceus parisienses enfatizaram, na época, o desenvolvimento da linguagem e da matemática. Tudo bem? Linguagem e matemática. Seguinte. Então, aí está o Alfred Binet,
que viveu de 1857 a 1911, pedagogo e psicólogo francês, que foi o início dessas ideias do que nós vamos ver a seguir. Né? Início, pode seguir, por favor? Binet e os testes de QI. Com Binet começa justamente a era dos testes de QI. Os testes psicológicos mais comuns são aqueles que destinam a medir a inteligência. É uma questão difícil de medir a inteligência, né? Aliás, nós vamos ver o que é ser inteligente. Isso é a primeira pergunta que a gente faz, né? O que é ser inteligente? É uma pergunta que não tem uma resposta definitiva. Não tem a ciência, quer dizer, muitos definem, mas no nível iniciático é muito complicado a gente ter uma resposta definitiva. Existe uma resposta, mas não coincide com aquela que é vista no mundo acadêmico. No mundo industrializado em que vivemos, devem existir poucas pessoas que nunca passaram, pelo menos uma vez, por um teste de inteligência, seja na escola, seja no mundo das empresas. Eu acho que a maioria, né? Todas as pessoas, quando vão na empresa, né, tem que fazer um teste de QI, né? Isso aí já tornou-se uma rotina, fazer um teste de QI, né, para todos os pretendentes a determinados cargos. O primeiro teste de inteligência apareceu na França, justamente no início do século XX, a partir dos estudos de Binet. As autoridades educacionais de Paris estavam preocupadas em identificar crianças que poderiam fracassar na escola, então solicitaram a ajuda de um psicólogo chamado Alfred Binet. Então, as autoridades da cultura, né, que tratavam da cultura nas escolas, estavam muito preocupadas com o aproveitamento que as crianças tinham dos ensinos que eles prestavam a essas crianças. Então, eles precisavam medir um instrumento para fazer uma medição se o currículo estava bom, se estava tudo funcionando, então eles chamaram o Binet. A seguinte, medida dos processos mentais cognitivos. Binet interessava-se pela medida dos processos mentais em adultos e crianças, e logo se interessou por isso. Desejava comparar as pessoas quanto ao pensamento, à compreensão e à memória. Então, ele começou a se preocupar, a fazer esse estudo de comparação para ver até qual é o nível que uma pessoa atingia quanto ao exercício do pensamento, à compreensão e à memória. Através de uma análise dos seus desempenhos nessas áreas, né, pensamento, compreensão e memória, esperava construir um teste único, destinado a classificar qualquer pessoa quanto à inteligência. Então, Binet foi o primeiro a pensar, eu preciso criar um teste para medir a inteligência de cada pessoa. Isso é muito importante. No início do século XX, isso. Os resultados desse teste deveriam permitir às autoridades predizer o desempenho escolar das crianças de baixo e de alto nível de consciência. Então, eles queriam identificar nas crianças qual era o aproveitamento deles nos estudos e identificar, é claro, aqueles que eram medianamente inteligentes, de inteligência boa e gênios, né? E gênios, que às vezes a criança se mostra genial, né? Mas todo gênio, já em criança, demonstra habilidades geniais e impressionantes, né? A seguir, por favor. A seguir, os testes de Binet. O teste de inteligência de Binet era composto de vários subtestes de capacidades mentais arranjados em ordem crescente de dificuldade. Então, ele foi estabelecer uma série de testes com ordem crescente de dificuldade para fazer essas medidas, né? O número de subtestes que a criança conseguia completar satisfatoriamente correspondia ao que? À sua idade mental, a qual era, então, comparada com a sua idade cronológica. Então, foi essa a primeira ideia de Binet, comparar a idade mental da criança com essa idade cronológica, para ver se havia um paralelismo e se havia uma quebra desse paralelismo justamente nas crianças mais inteligentes. Se as duas idades fossem semelhantes, ou seja, a idade mental e a idade cronológica, Binet chegou à seguinte conclusão, essa conclusão. Se as duas idades fossem semelhantes,
a criança seria considerada normal quanto à inteligência. Ou seja, seu desempenho no teste era comparável ao das outras da mesma idade. Então, ele imaginou que as crianças normais teriam um teste efetivo de inteligência determinado que coincidia com a cronologia, né? O nível cronológico, a idade da criança. E haveria de haver uma grande multidão de crianças que deveriam se encaixar dentro desse padrão, a inteligência de acordo com a idade. Tais crianças eram consideradas médias ou normais em termos sociais. Então, existia uma normalidade. Então, ele admitia que existia uma multidão de crianças normais, né? Quer dizer, normais, eu digo, na média, né? Quanto à inteligência. Nos casos em que a idade mental era menor do que a criança, do que a cronológica, a criança poderia ser considerada retardada ou superdotada. Então, se houvesse uma discrepância entre a inteligência, o teste de inteligência e a idade cronológica, então haveria essas duas possibilidades. Ou a criança seria retardada ou superdotada. Hoje não se fala mais retardado, né? Se fala-se criança especial. Hoje, esse termo retardado não é mais por questões humanísticas, né? Não se faz mais, não se usa mais a palavra retardado. São crianças especiais, né? Ou superdotadas. São especiais ou superdotadas. O próximo, por favor. Distinções. Os subtestes de Binet foram escolhidos porque serviam para distinguir entre crianças ditas hoje não retardadas, mas com outro nome específico, e superdotadas a fazer predições sobre os seus desempenhos. Então, ele começou a fazer esses processos, os testes de Binet. Os testes de Binet. A definição de QI. Né? Agora, veja que interessante. A partir desses estudos, os estudos iniciais foram de Binet, mas depois, com o tempo, os estudos foram evoluindo através de outros pesquisadores, nas universidades. A ideia foi muito bem aceita e as universidades se interessaram em fazer esse estudo e desenvolveram. Outros psicólogos simplificaram o processo de comparação, dividindo a idade mental pela idade cronológica. Então, aí, outros psicólogos, dividiram o valor que se obtinha pela idade mental da criança pela idade cronológica. O resultado é chamado quociente de inteligência. O que é o quociente? O QI. Tanto se fala de QI, né? O que é o QI? É a idade mental da criança dividido pela sua idade cronológica, evidentemente. É claro que quanto maior a idade mental, quanto maior o QI, maior é a idade mental da criança comparado com a idade cronológica. Né? O resultado, então, assim, o QI, a idade mental dividido para a idade cronológica. Por exemplo, QI 60 meses. Na idade, um QI 60 meses. 80 meses de idade cronológica. O valor seria 0,75. Multiplicado por 100, obtém-se o número 75. Então, eles resolveram mudar, considerar esse valor aqui fracionário, multiplicando por 100. Então, o QI dessa criança, de 60 meses, que tinha uma idade mental de 60 meses e 80 meses de idade, seria 0,75. Né? Nesse exemplo, a criança teria um QI de 75. Se for de 5 a 10 pontos mais baixo, a criança será deixada à margem do sistema regular, sendo encaminhada para um ambiente especial destinado a crianças retardadas, excepcionais ou especiais, chamado hoje excepcionais ou mais modernamente especiais. Então, veja bem, se for de 5 a 10 pontos mais abaixo do QI, do que o esperado, não é isso? Então, ela é encaminhada para um grupo de professores
e vai ter um ensinamento especial de acordo com a sua capacidade de entendimento, né? Por outro lado, se o QI for próximo a 100, a divisão entre o quociente entre inteligência e idade cronológica for, for 1, então multiplicar por 100, dá 100, né? A criança será considerada normal. Né? Então, quem tem um quociente 100 é considerado normal, a criança. Quando for substancialmente mais alto, acima de 125, por exemplo, será considerado superdotado. Então, esse é o que nós vemos hoje. Até 100, quociente, o QI, pessoa é normal. Acima de 100, pode ser 100, 110, 120, 130, 140, tem gente que chega até 150 gênios, é considerado, então, superdotado. Ela tem uma inteligência fora do normal. Né? Medir, por favor, o seguinte, por favor, a influência do teste de inteligência de Binet. O teste de inteligência, originalmente construído por Binet, mereceu várias revisões. Isso tudo foi fruto das pesquisas que eu fui realizando através de várias fontes, né? Isso é um resumo de tudo aquilo que eu pesquisei através de muitas fontes. O teste de inteligência, originalmente construído por Binet, marcou várias revisões e foi também adaptado na Universidade de Stanford, na Califórnia, a escala de inteligência Stanford-Binet. Aí criaram uma outra, foi evoluindo, né? Até que na Universidade de Stanford criou-se a escala de inteligência Stanford-Binet. Outros testes de inteligência foram criados em seguida, e esses tiveram enorme influência durante o século XX, né? Sobre a ideia do que tem acerca da inteligência. Binet, entretanto, já havia alertado que um único número obtido num teste não poderia retratar uma questão tão complexa quanto a inteligência humana. Isso que nós falamos anteriormente, né? A pergunta, o que é inteligência? Não há uma resposta. Na verdade, não há alguém está ligado aí com... Alguém está com o microfone ligado aí. Por favor, desligue o microfone. Quem tiver com o microfone ligado, por favor, desligue, para não atrapalhar. Alguém está com o telefone, o microfone ligado, por favor, desligue, para não atrapalhar. Então, Binet... professor? Pois não? Eu acho que é o Carlos. Ô, Carlos, você tá tenta abaixar um pouquinho o seu volume aí. Fala aí, professor. Ô, Carlos. Eu abaixei, dá para ouvir? Dá. Faz o seguinte, mantém o seu microfone no mudo, aí quando você for falar, você ativa aí. Então, Binet já havia alertado que um único número... Então, ele foi bem claro, Binet, viu? Foi uma genialidade. Era uma tentativa de estabelecer uma medida da inteligência. Mas ele disse que num único teste não poderia retratar, não poderia retratar uma questão tão complexa quanto a inteligência humana. E a gente sabe que a inteligência humana, até hoje, veja bem, até hoje, na ciência acadêmica não se tem uma definição de inteligência. O que é ser inteligente? Eu posso até dar uma informação muito importante, né? O nosso mestre, professor, o nosso augusto mestre, professor Henrique José de Souza, né? Aí já vindo desde lá do tempo da teosofia, não é isso? Existem dois tipos de mental, né? Um mental que faz parte do quaternário e outro mental que faz parte da tríade superior. Né? Então, o nosso mestre fala, né, que o mental quaternário, o que fica embaixo, no quaternário, é o mental concreto. Então, ele disse que a pior coisa que tem é a rotina do mental concreto. Então, a pessoa fica rodando, e não sai daquilo. A pessoa que só fica no mental concreto, ela pode ser considerada pela sociedade como um indivíduo muito inteligente, mas não sai daquilo. Eu posso dar um exemplo.
O sujeito pode ser muito inteligente, escrever 60 livros, 100 livros, e não fala nada de impressionante, nada de extraordinário. Nada de extraordinário. E o indivíduo pode escrever 15 linhas, se ele usar a inteligência superior, e falar tudo que tem que falar do universo. Então, por isso que a inteligência, o Binet já dizia que era muito difícil de se ter um teste para medir a inteligência, porque era uma coisa ainda não que a ciência acadêmica não conseguia entender. Isso. Agora, através do processo espiritual, né, processo de iniciação, nós podemos ter uma ideia, né? Começando já pelo fato de que nós temos uma inteligência superior. É isso? Uma inteligência superior. E não para por aí. Não para por aí. E a inteligência não é o máximo do ser humano, né? Veja, isso é muito importante. Veja, o máximo do ser humano não é a inteligência. O próximo passo que vai além da inteligência é a intuição, que a ciência acadêmica não aceita. A ciência acadêmica não aceita a intuição. É palavrão nas universidades. Tem que ser inteligência. Mas a intuição é um próximo passo de desenvolvimento do ser humano. Então, é um assunto muito complexo. Mas o Howard Gardner entra nesse assunto. É impressionante que ele quebra esses paradigmas e entra nesse assunto. O próximo, por favor, outros testes. Agora, aqui tem uma tabelinha, né? Aqui, uma tabelinha está pequena aqui, né? Mas aqui tem uma série de números, né? Tem uma série de números que retratam o retardado mental profundo até 25, né? Muito aqui, o máximo, muito superior, dá 120, não é isso? O normal dá em torno de 100, né? Em torno de 100 é o normal, não é isso? Normal de 99 a 102. Então, existem vários retardamentos, né, mentais, e até o mais profundo, e existem vários níveis de inteligência superiores, que vai até um número 120, aqui era dado 120, mas ultimamente tem se retratado gente que tem 150, 140 de QI, etc. O próximo, por favor, é um exemplo, né, numa tabela. Né? Agora, as pesquisas de Howard Gardner. Né? As pesquisas de Howard Gardner. Eu brinco com todas as coisas, que eu digo que o Howard Gardner, além de ser um psicólogo, ele é do ramo, né? É do ramo, ele tem uma percepção espiritual muito profunda, é isso? Quer dizer, é claro que a lei é justa e perfeita, a lei colocou esse cidadão, esse ser, para fazer esse trabalho, justamente para abrir caminhos para a ciência acadêmica, para novas perspectivas do conhecimento do interior do homem. Pesquisas mais recentes no campo da cognição e da neuropsicologia sugerem que as habilidades cognitivas são bem mais diferenciadas e mais específicas do que se acreditava. Howard Gardner, psicólogo da Universidade de Harvard, um homem muito importante, questionou a tradicional visão da inteligência somente pelo lado da linguística, lógica e matemática. Aí começa a questão. Veja bem, vou citar século XX. Eu vivi esse drama, né? A gente fazia o teste de QI. Mas as pessoas inteligentes eram consideradas muito inteligentes aqueles que têm muito domínio, principalmente de números, do raciocínio numérico, de fazer conta, de fazer previsões, etc. Né? E desconsiderava-se outras coisas. Né? Quer dizer, se a pessoa não tivesse habilidades no campo da lógica matemática, o QI não era bem avaliado. É isso? E isso o Howard Gardner quebra. Então, ele questionou a tradicional visão da inteligência somente pelo lado da linguística, lógica e matemática. É isso? Então, ponto básico para nós iniciarmos a nossa visão de hoje. O QI que nós consideramos no século XX, em termos bem populares, era furado. Não é por aí. Então, o sujeito tem um alto QI,
medido só pela questão lógica, matemática, não indica que a inteligência dele é superior à dos outros. Por quê? Porque existem outros tipos de inteligência. Não é, a inteligência não é somente a lógica, a matemática, que foi tão decantada e tão apreciada no século XX. Existem outros tipos de inteligência. E o Howard Gardner bateu nessa tecla, né? Definitiva. Né? Por favor, o próximo. O próximo. Aí está, Howard Gardner, nascido em 1943, né? Bem simpático, né? Nosso irmão Howard Gardner. Então, seguinte, sete áreas de atuação. Então, ele, segundo Gardner, todos os indivíduos normais são capazes de uma atuação em pelo menos 7 diferentes áreas intelectuais. Essas áreas são, até certo ponto, independentes. Eu quero chamar a atenção mais uma vez, quando eu falo que ele é do ramo, né? Ele não falou 8, 5, 11, 12, ele falou 7. É impressionante como o número 7, né? Nós estudamos, né? Aqueles que estudam a ciência iniciática, desde a HPB, com o professor Henrique Jorge Souza, o nosso sistema é setenário, né? Tudo é 7, né? 7 notas musicais, 7 dias da semana, 7 cores espectrais, 7 sistemas cristalinos, e o Howard Gardner não quebrou isso. Ele, pelas suas pesquisas, é claro que ele não inventou. Ele foi estudando e chegou à conclusão que tinha que cair nos 7, e não tinha saída. Então, eles dizem que áreas são 7 e, até certo ponto, independentes. Seguinte. Sugestões. Gardner, então, sugere o seguinte, olha as sugestões do Gardner, né? Sugestões. Não existem habilidades gerais. Não existem habilidades gerais. Gardner, duvida da possibilidade de se medir a inteligência através de papel e lápis. Né? Ele duvida. E nós fazemos os testes de QI no século XX, não sei se hoje continua se fazendo, né? A gente vai lá no lugar onde se faz o teste, dá um pedaço, várias folhas de papel e lápis, e a gente faz desenhos, quadradinhos, desenhos, não sei o que lá, e lá eles vão medir a inteligência. Né? Isso pela visão do Gardner, usando um termo bastante popular, é furado. Né? Furado. Ele não vê possibilidade de se medir inteligência através desses testes que se faz até hoje, se continuam fazendo. Né? Gardner dá grande importância a diferentes atuações valorizadas em culturas diversas. Aí ele entra com a cultura, é isso? Existem diversas culturas no mundo, né? E cada cultura desenvolve um tipo de atuação da inteligência e que lhe é característica. Então, ele já liga a questão da inteligência com a cultura de cada região. Define a inteligência como habilidade para resolver problemas ou criar produtos que sejam significativos em um ou mais ambientes culturais. Então, ele define a inteligência também nesse ponto. A inteligência é a questão de resolver problemas ou criar produtos que sejam significativos no ambiente cultural. Então, há uma grande importância que ele dá na localização do indivíduo e no tipo de inteligência que ele desenvolve. Né? A gente sabe, olha, um exemplo que eu vou dar muito simples, né? Os esquimós. Os esquimós. A ciência descobriu. Onde é que eles moram? No meio do gelo, né? É tudo branco, né? Para nós é tudo branco. Mas descobriram que, para os esquimós, eles conseguem ver gradações no branco. Eles conseguem ver gradações. Descobriram isso através de testes. Que para eles não é só o branco. Existem várias tonalidades de branco, várias características. Isso é muito importante para eles, porque eles, na cultura deles, tem uma enorme importância. Isso é um simples exemplo que eu estou dando dos esquimós. Né? O seguinte, sugestões do Gardner, né? A teoria do Gardner. A teoria das inteligências múltiplas de Howard Gardner é uma alternativa para o conceito de inteligência como uma capacidade inata, geral e única, que permite aos indivíduos
uma maior ou menor performance em qualquer área de atuação. Né? Essa teoria não aceita a ideia de QI e visões unitárias de inteligência. Já começa quebrando esse paradigma. O Gardner quebra o paradigma do QI. Né? Século XX, não, tem alto QI, é mais inteligente. Tu tem alto QI, não sei lá, né? E o Gardner diz, não é assim. Ele já começa quebrando esse paradigma. E esse paradigma que ele quebra está justamente, se adequa perfeitamente no conhecimento iniciático. No conhecimento iniciático. Né? Também fica a parte da questão de se considerar a inteligência como constante em habilidades para o sucesso escolar. É isso? Vamos ler novamente, também fica a parte da questão de se considerar a inteligência como constante de habilidades no sucesso escolar. Isso nos leva à definição da inteligência como habilidade de resolver problemas. Então, isso o Gardner diz que a inteligência está muito ligada com a questão de resolver problemas. É isso? Não é realmente ter alta capacidade intelectual em matemática, e mexer com números, etc., não é? Como é o QI, né? Ou qualquer tipo de imagens, etc., como diz, não, é de resolver problemas. Por isso, a pesquisa de Gardner focou o desempenho de diferentes profissionais em diversas áreas culturais, avaliando o repertório da habilidade dos seres humanos na busca de soluções culturalmente apropriadas para seus problemas. Então, ele identifica a inteligência como uma capacidade de resolver problemas, dependendo do indivíduo, na sua sociedade, na sua habilidade que ele tem, na verdade, de acordo com a sua habilidade, de acordo com as suas necessidades que ele tem, não é verdade? Isso é muito importante, né? Essa questão toda, né? E, então, ele restringe a inteligência a determinados fatores que a ciência acadêmica deixou de lado, focando apenas o aspecto lógico-matemático do QI, que não é verdade, segundo Gardner. Né? Seguinte, o campo de pesquisa. Em sua pesquisa, Gardner estudou também, olha só o que ele fez, desenvolvimento de diferentes habilidades em crianças normais e crianças superdotadas. Ele trabalhou com crianças superdotadas e viu as diferentes habilidades delas. Trabalhou adultos com lesões cerebrais. Veja só a amplitude do trabalho dele. Trabalhou com adultos que tinham lesões cerebrais. Isso. Trabalhou com populações ditas excepcionais ou autistas. Olha. E como se deu o desenvolvimento cognitivo através dos milênios. Não somente ele estudou diversos tipos de seres humanos com as suas características, né, citadas aí nessa lista, né, com lesões cerebrais, com problemas normais, mas também ele estudou a questão do desenvolvimento da inteligência através dos milênios. Através dos milênios. Isso é uma coisa impressionante, né? Uma coisa impressionante, né? E, de certa forma, ele sabe que ele deve ter chegado a essa conclusão, que a grande inteligência do homem é de resolver problemas. O homem primitivo que vivia nas cavernas, ele tinha que resolver problemas todos os dias. Não é isso? Ele não ia fazer cálculo, mas a inteligência dele era como resolver os problemas, onde habitar, como se proteger dos animais, não é isso? Como se locomover, como criar as crianças, etc. Né? Como resolver problemas. Problemas relativos à sua comunidade, ao seu entorno, né? Seguinte, campo de pesquisa. Gardner, então, sugere que as habilidades humanas não são organizadas de forma horizontal. Olha só que interessante. Não de forma horizontal. Propõe que se pense nessas habilidades como organizadas verticalmente. Ele já começa, veja, isso dá uma profunda mudança nessa questão da inteligência. Ao invés de existir uma faculdade mental geral como a memória, talvez existem formas independentes de percepção, memória e aprendizado. Poderia haver uma semelhança entre as áreas, mas não necessariamente uma relação direta. Então, ele estabeleceu uma linha vertical.
é isso? E também fez uma distinção entre a memória e a inteligência, é isso? Como o nosso mestre falou, né? Ele disse que quando o indivíduo trabalha somente no mental inferior, ele fica girando, não sai daquilo, né? Tanto, o nosso mestre diz, ele afirma em suas revelações, ele diz que a pior rotina é a rotina intelectual. A rotina, a pessoa fica naquela rotina intelectual e não sai daquilo. Não sai daquilo, é isso? Ela não consegue, ela somente interpola dentro daqueles dados que elas têm, mas não consegue extrapolar, não consegue subir acima e ter uma visão ampla da questão, né? Então, poderia haver semelhança entre as áreas, mas não uma relação direta. Além disso, podemos dizer o seguinte, vamos fazer já uma distinção muito interessante, né? Por exemplo, nós podemos considerar, por exemplo, um orador, né? A gente tem oradores fantásticos, né? Eles fazem aquelas palestras fabulosas, ficam 2, 3 horas, 4 horas falando, aquele negócio todo, né? Mas, veja bem, muitas vezes o que caracteriza esse grande orador não é a inteligência, é a memória. E a memória é coisa do quaternário. Então ele fica repetindo coisas, ele tem uma memória fantástica, e o pessoal fica todo assim impressionado com a quantidade de conhecimentos que ele tem, mas só que esses conhecimentos, baseados somente na memória, não levam a nada, não são criativas. Ou seja, não resolvem problemas. Não resolvem problemas, só fica girando, girando, girando. Então, podemos ter um exemplo, né? Um grande orador que fala muito, fala bonito, mas no fim não fala nada. Ele não fala nada, não cria nada. E podemos ter pessoas que não agem na memória, mas agem na inteligência, que dão sugestões fantásticas com poucas palavras, né? Com poucas palavras. É a questão dos gênios, né? E dos mestres, né? Olha, a inteligência. Isso é muito importante. Eu já falei em outras oportunidades. Isso já é um sentido iniciático, né? Os mestres falam pouco. Todos os mestres falam pouco. É isso? Em poucas palavras, eles já dizem tudo o que tem que falar. Eles não ficam rolando, rodando, 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 não fazem isso, não, né? Então, quer dizer que a gente vê que o Gardner, realmente, ele entrou pelo caminho desse entendimento da iniciação, né? Seguinte, por favor, ele já deu inteligência vertical. E nessa inteligência vertical, essa é a concepção genial de Gardner. Ele identificou 7 características, ele identificou 7 inteligências. Veja, como eu disse, não foram 8, nem 10, nem 11, nem 5, foram 7. Veja bem, olha, a primeira, a inteligência é a linguística. A segunda, a inteligência a lógica matemática. A terceira inteligência, a espacial. A quarta inteligência, a inteligência musical. A quinta inteligência, a inteligência sinestésica. A sexta inteligência, percebam bem, a inteligência interpessoal, a questão de entender a si mesmo. E a sétima, não, a questão interpessoal, me enganei. A interpessoal, a sexta, é a capacidade de se interar com as outras pessoas, de ter relações com as outras pessoas. E a sétima inteligência, que é mais impressionante, é a interpessoal, que, na verdade, é o autoconhecimento. É isso, a capacidade de se autoconhecer. Então, a gente vê que nós vamos ver depois a ligação que existe com a concepção iniciática de Gardner, a relação entre que existe entre o que Gardner estabeleceu com o conhecimento iniciático, né? Seguinte, por favor. Então, está aqui uma imagem, né? São uma imagem das 7, impessoal, interpessoal, musical. Então, são 7 tipos de inteligência. Então, isso nos mostra, na lógica, mais uma vez, que para o Gardner, a questão do QI do século XX não era exatamente a questão de inteligência, a capacidade que a pessoa tinha, lógica matemática, de desenvolver questões. Não era assim.
Existem outros tipos de inteligência que não têm nenhuma relação com a questão da lógica, da matemática, mas são inteligências profundas, que fazem parte da natureza humana. Seguinte, por favor. Características gerais dessas inteligências. Né? Então, vamos ver agora, então, pelo estudo Gardner, as características gerais dessas inteligências. Essas competências intelectuais são relativamente independentes, têm sua origem e limites próprios. Isso é fundamental no Gardner. Essas 7 inteligências são independentes. Elas não dependem uma das outras. Elas podem se interagir, mas não independem. Para essas inteligências, existem limites próprios, genéticos, neuroanatômicos próprios e processos cognitivos. Veja a amplitude do trabalho do Gardner, que é extraordinário. Né? Ele dá uma amplitude maior para a inteligência, nunca pensada ainda pela ciência acadêmica. Né? Seguinte, por favor. Em cada ser humano. Então, agora ele vai estudar em cada ser humano. Os seres humanos dispõem-se em vários graus de cada uma dessas inteligências. Cada ser humano, são 7 inteligências, cada ser humano vai se dispor numa inteligência específica, vai se desenvolver melhor numa dessas inteligências. Existem maneiras diferentes pelas quais elas se combinam e se organizam, dando origem às diversas capacidades de solução de problemas e criação de produtos, dependendo do nível de inteligência, do nível do tipo de inteligência que o ser humano tem. Embora as inteligências sejam até certo ponto independentes uma das outras, elas raramente funcionam isoladamente. Lógico, claro, é evidente que isso é uma coisa fundamental também no sentido iniciático, né? Que elas têm as suas características, essas 7 inteligências, elas não dependem especificamente uma das outras para o seu funcionamento. Mas elas também, por outra forma, não funcionam isoladamente. Elas têm suas relações com outros tipos de inteligência. Né? Existe uma interdependência entre essas inteligências. O que vai bater naturalmente com o conhecimento iniciático também. Né? O seguinte, por favor, em cada ser humano, predominância e combinação das inteligências. Embora algumas ocupações mostrem a predominância de uma das inteligências, na maioria dos casos percebe-se a necessidade de uma combinação entre elas. Isso o Gardner percebeu também. Então, isso ele deixou bem claro, que, apesar de que cada inteligência tem a sua característica, né, predomina, cada indivíduo tem um tipo de inteligência, cada ser humano tem um tipo de inteligência, é isso? Na maioria dos casos, percebe-se a necessidade de uma combinação entre essas inteligências. Então, aí a gente já começa a perceber que é muito difícil para a ciência acadêmica e para qualquer um dizer assim, aquele sujeito é inteligente, aquele não é inteligente. Isso não tem isso aí, não tem. A gente ouve isso muito, né? Na nossa vida, a gente vê, não, aquele indivíduo é muito inteligente, aquele outro não é tão inteligente assim. Não é assim. Pelo Gardner, não é assim. É porque, na nossa maneira de entender, nós não conseguimos identificar o tipo de inteligência que cada ser humano tem. Essa é a questão. Né? Cada ser humano tem um tipo de inteligência. Não é isso? Então, percebe-se que existe, como lugar, a necessidade de uma combinação entre essas 7 inteligências. Seguinte, por favor, a predominância, né? Agora, características específicas de cada inteligência. Agora sim, vamos ver cada inteligência, especificamente cada inteligência, tudo isso baseado, veja bem, eu não estou criando, eu estou reproduzindo as ideias de Howard Gardner, para a gente depois, no final, fazer uma comparação do pensamento do Gardner com o pensamento iniciático, baseado na teologia, né, na teosofia, na eubiose. Depois nós vamos fazer uma relação. É isso. Características específicas de cada inteligência. Vamos ver cada inteligência específica, então. Vamos ver cada uma. A inteligência linguística. A primeira inteligência.
sensibilidade para os sons, ritmos e significado das palavras, habilidade de usar a linguagem para convencer, agradar, estimular ou transmitir ideias, habilidade exibida pela maioria, com sua maior intensidade, pelos poetas. Perfeito? Então, essa é uma inteligência. É isso? Veja que não cabe naquela inteligência lógico-matemática, né? Eu posso fazer um teste de inteligência num poeta e dar muito abaixo do normal. É isso? Não dá nenhum. Posso fazer. Mas ele tem um outro tipo de inteligência. Ele tem uma inteligência linguística, a capacidade de escrever, a capacidade de se comunicar, é isso? A capacidade da linguagem, a capacidade de agradar as pessoas através das coisas e muito mais, a capacidade de transmitir ideias. Transmitir ideias. Nós podemos verificar também pessoas ditas muito inteligentes que não sabem transmitir suas ideias. Na verdade, a gente sabe disso, né? Pessoas muito inteligentes, que pela ciência do século XX tinham um QI muito elevado, mas não sabiam transmitir suas ideias, não conseguiam transmitir ideias. Não tinha capacidade linguística. Quer dizer, elas tinham capacidade lógica matemática, mas não tinham inteligência linguística desenvolvida. Então, esse é o primeiro tipo de inteligência do Gardner, inteligência linguística. Seguinte, então, aqui, a linguagem, né, mostrando aqui em termos, né, a palavra, né, a questão do uso da palavra, da linguagem e a capacidade de escrever tanto livros como poemas, não? É um tipo de inteligência que é característica em determinadas pessoas. Seguinte, por favor. O segundo tipo de inteligência é a inteligência musical. Olha só, o segundo tipo de inteligência. Habilidade para apreciar, compor ou reproduzir uma peça musical. Habilidade para perceber temas musicais, sensibilidade para ritmo, textura e timbres. Eu quero dizer o seguinte, a inteligência musical não quer dizer que a pessoa precisa ser músico. Não é isso. Não é isso. Ele pode ser músico ou não. Ele pode entender de notas, de partituras ou não. A inteligência musical se desenvolve muito, né, nesses seres. Eles podem ser grandes músicos, escrever perfeitamente as partituras, ter um grande conhecimento técnico a respeito de notas musicais, de compasso, etc. Mas também, dentro desse grupo de inteligência musical, tem aqueles que sabem apreciar a música. Veja bem, eles apreciam os temas musicais, sensibilidades para ritmos, então eles têm a capacidade de entender aquilo que o músico profissional faz. É muito difícil isso, né? No entendimento da música, né? Não é qualquer pessoa que tem essa capacidade de entender exatamente o sentido que um músico deu à partitura, à música, etc. Então, é uma inteligência musical muito importante. O terceiro tipo de inteligência, agora chegamos no terceiro tipo. Aqui tem as notas musicais, e tem aqui um grupo de um conjunto, né, sinfônico executando, né, mas representando o que nós falamos até agora. Agora o terceiro tipo de inteligência, né, inteligência lógico-matemático, né, que é justamente o que caracteriza aquilo que a gente chama de QI atualmente, né, no século XX. Veja bem, sensibilidade para padrões, ordem e sistematização. Habilidade para explorar relações, categorias e padrões através da utilização de objetos e símbolos. Habilidade para lidar com uma série de raciocínios. Inteligência característica de matemáticos e cientistas. Isso. Embora os talentos científico e matemático possam estar presentes em um mesmo indivíduo, os motivos que levam às ações dos cientistas e dos matemáticos não são os mesmos. Isso. Os matemáticos desejam criar um mundo abstrato. Os cientistas pretendem explicar a natureza. Veja bem, dentro da lógica matemática existe também essa questão, um sentido abstrato e um sentido físico, objetivo, né? Um cientista ele tenta explicar a natureza, essa relação que existe entre causa e efeito. É o princípio, né? Não existe sem causa, sem efeito, nem efeito sem causa. E os matemáticos desejam criar um mundo abstrato. Isso é sempre na abstração. Tudo é abstração.
Então, entre aqueles que atuam dentro desse tipo de inteligência, não é inteligência simplesmente, é um tipo de inteligência lógico-matemática, também existe diferença entre aqueles que vivem no mundo abstrato e aqueles que pretendem explicar a natureza. Eu quero dizer apenas que Einstein, no seu tempo, nós vamos falar mais para frente, vamos falar sobre Einstein especificamente, Einstein falou, em um determinado momento, em que muito mais importante do que a inteligência era a imaginação. Isso foi uma frase importantíssima dele. Ele só não falou intuição porque não ia pegar bem na ciência, né? Porque a gente sabe que a intuição não é bem pega, não se aceita intuição no mundo acadêmico, não é isso? Um exemplo, vou dar um exemplo simples. Se nós temos as bancas examinadoras, né? O doutoramento, o sujeito vai fazer um doutoramento, e então tem 10 doutores já doutorados, 10 doutores, né, pessoas que já passaram pelo doutoramento, e vão examinar aquele que está se candidatando a doutoramento. Então, se esse candidato a doutoramento falar o seguinte, intuitivamente eu cheguei às seguintes conclusões, ele está fora da universidade. Ele está fora da universidade. Por quê? Não pode. Intuição não pode existir em ciência. A ciência não aceita a intuição. Mas o Einstein disse, maior do que o conhecimento, melhor é a imaginação. Na verdade, o que eu entendo, eu entendo perfeitamente, ele não falava em imaginação, ele queria falar em intuição. E o Einstein era um ser, um gênio altamente intuitivo. Ele tinha uma intuição extraordinária acerca das coisas do universo. Ele tinha uma ligação extrema com as coisas superiores e tinha uma intuição fantástica, não é isso? Então, a terceira inteligência, lógico-matemática. Agora, a quarta inteligência, aqui os números, né? Lógica, dedução, né? Lógica, dedução. Agora, outro tipo de inteligência. A inteligência espacial. Capacidade de percepção do mundo visual e espacial de forma precisa. Inteligência dos artistas plásticos, dos engenheiros e dos arquitetos. Essa é a inteligência espacial. Os escultores, os arquitetos, aqueles que têm noção do espaço, eles pretendem fazer, né, moldar as coisas físicas através. Então, eles têm uma inteligência extraordinária, uma visão especial para ver objetos antes da sua concretização física através da mente. Então, ele tem uma capacidade de ver o mundo visual hiperfísico de maneira precisa. Inteligência dos artistas plásticos, dos engenheiros, dos arquitetos. Assim, isso é muito importante, né? Seguinte, por favor. Seguinte, então está aqui, espaço visual. Esse é um tipo de inteligência, a pessoa que tem uma capacidade de ver o espaço visual. O seguinte tipo de inteligência, o quinto estado de inteligência sinestésica. Veja bem, inteligência sinestésica, o quinto estado, habilidade de resolver problemas ou criar produtos através do uso de parte ou de todo o corpo. Coordenação grossa e fina em esportes e artes cênicas. Controle do corpo e manipulação de objetos com destreza. Isso. Aqui nós podemos enquadrar nesse tipo de inteligência os esportistas, né, de todos os tipos de esportes, os dançarinos, né, os artistas cênicos, que têm uma fina percepção em artes cênicas e esportes, né? Então, tem pessoas que têm essa capacidade extraordinária, né, de ser excepcional em esportes. Ou seja, inteligência sinestésica é o controle do corpo, né, dos movimentos corporais. Isso é um tipo de inteligência, não é isso? Inteligência dos corporais, né? Então, eu até vi um exemplo de um treinador de futebol numa palestra, numa entrevista que ele teve.
treinador de futebol. Então, ele dizia que quando ele recebia os garotos para treinar para futuros jogadores, ele percebia a posição do garoto, se ele seria um grande jogador ou não. Então, ele dizia o seguinte, esse treinador de futebol, ele dizia, o garoto que pega na bola e fica olhando para baixo para a bola, ele não tem muito futuro. Agora, o garoto que põe o pé na bola e fica com a cabeça erguida e tem uma visão de 360 graus, ele vai ser um grande jogador. Porque ele tem uma conexão com o espaço também, com o espaço, uma conexão sinestésica com o grupo todo, né? Então, ele vai se tornar um grande jogador, seja em qualquer tipo de esporte. Ele tem uma visão geral da sua interação com o seu ambiente, né? O sexto tipo de inteligência, né? O sexto tipo de inteligência, então aqui tem a imagem, né? Então são os atores, dançarinos, esportistas, né? É um tipo de inteligência, né? Eles podem não ter nenhuma noção de matemática, física e não sabem resolver problemas matemáticos, mas, quer dizer, a inteligência deles não é lógico-matemática, é inteligência sinestésica, né? A inteligência interpessoal, o sexto tipo de inteligência. Olha só que interessante, a habilidade para entender e responder adequadamente a temperamentos, emoções, motivações e desejos de outras pessoas. Habilidade presente nos professores, políticos e vendedores. Isso é uma coisa impressionante. É isso? Então, a habilidade, esse sexto tipo de inteligência interpessoal, é a habilidade que o indivíduo tem de lidar com outras pessoas, né? De perceber o problema das outras pessoas, de interagir e motivar as pessoas a realizar coisas, né? Então, isso é muito presente, segundo Gardner, nos professores, nos políticos, no termo correto do termo, né? E nos vendedores. Os vendedores também têm essa habilidade de levar para o comprador uma perfeita percepção daquilo que ele está vendendo, né? Isso é muito importante, essa questão. Então, uma inteligência interpessoal. Então, o indivíduo ele se desenvolve muito bem na ciência política, se torna um grande professor e tem essa capacidade de fazer inter-relação com outras pessoas. Tem essa capacidade. E a sétima possibilidade, né? A inteligência intrapessoal. Olha, isso, chegamos então ao topo, né? É o relativo interno da inteligência interpessoal. A habilidade de ter acesso aos seus próprios sentimentos, sonhos e ideias na solução de problemas pessoais. Gardner afirma. Capacidade de formar uma imagem precisa de si próprio. Habilidade para usar essa imagem de forma efetiva. É a inteligência mais pessoal de todas e só é observável através de sistemas simbólicos de outras inteligências, ou seja, através de manifestações linguísticas, musicais e sinestésicas. Ou seja, nós podemos fazer de maneira bem resumida, falar o seguinte, é a capacidade que o indivíduo tem de entender a si mesmo. Não é isso? A inteligência interpessoal. A sexta é a capacidade que o indivíduo tem de se relacionar, entender o comportamento e o temperamento de outras pessoas nas suas relações interpessoais. E a sétima inteligência é a inteligência intrapessoal, a capacidade que o indivíduo tem de entender a si mesmo e resolver os seus próprios problemas e ter uma capacidade de expandir seus conhecimentos através de seus próprios recursos. Não é isso? Isso está relacionado com aquilo que nós sempre falamos, né, do tempo de Apolos em Delfos, conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Eu quero, então, abrir um pouco a palavra ao nosso irmão Carlos Nascimento, né, porque ele está aqui e precisa participar e dar a sua importante colaboração a esse fato, né? Já expomos aqui essa parte, né, do Gardner, eu gostaria, então, se assim ele tiver vontade de expressar alguns sentimentos e pensamentos a esse respeito. Boa noite a todos e boa noite, professor Walter. E o que foi exposto realmente é muito interessante,
porque o Gardner ele traz uma nova forma de a gente tentar entender a inteligência, porque realmente é muito difícil de codificar, né, o grau de inteligência de cada indivíduo. E ele também coloca que todos nós somos inteligentes, né? Então, através desses 7 tipos de inteligência, cada um vai atuar e ter o seu desenvolvimento através da sua habilidade, a habilidade musical, a habilidade em relação aos esportes. Então, cada um vai desenvolver o seu grau de inteligência naquilo que ele realmente tem habilidade, né? E o interessante também é que todas se interligam, né? Então, você pode ter múltiplas habilidades. Você pode, inclusive, apreciar a arte, a dança, a música, mas você ter habilidade naquilo que você atua melhor, e naquilo que você realmente gosta e naquilo que você vai ter uma capacidade de atingir um grau de inteligência muito maior. E ele linka tudo isso com com o seu último aspecto de inteligência, né? Que é o intrapessoal, né? É o conheça-te a ti mesmo, que é isso que vai fazer a ligação do mental concreto com o mental abstrato, tá? Porque não basta a gente ser inteligente, desenvolver as habilidades, se a gente não se conectar com algo superior, né? Com a mente universal, com algo mais divino, no desenvolvimento não só da inteligência, mas também no desenvolvimento da consciência. Eu acho que tudo isso, eu acho que essa colocação do senhor, professor Walter, foi muito importante no sentido de a gente observar tudo isso. Exatamente, exatamente. E nós vemos aí, conforme o nosso irmão Carlos Nascimento falou, a respeito dessa questão do centenário, e nós vamos estudar nessa palestra, nós vamos estudar isso, o Gardner já dá uma abertura para a questão do centenário humano, né? Do centenário humano. Centenário humano, é isso? Desde 7 corpos, né? Do físico até o mais elevado, né? Ele já dá essa habilidade, essa conotação do centenário humano, né? E evidentemente, nós podemos perceber que essas 3 inteligências superiores, mais superiores, né? Ele dá uma noção de que existe uma tríade superior e um quaternário inferior. Ele não fala exatamente isso na nossa teoria, que aí seria falar em teosofia e falar em obiose. Mas há uma relação extremamente íntima entre as ideias de Gardner e as ideias iniciáticas, né? Iniciáticas. Isso é uma coisa muito importante. E além disso, né, irmão Carlos, nós sabemos que pelo processo monádico nós somos compostos por 7 tipos, né? 7 tipos de mônadas, cada um com uma característica específica. Na verdade, olha, Carlos, isso indica pela teoria de Gardner que nós pode contradizer muitas ideologias. Isso, o que eu vou falar, vai contradizer ideologias. Mas sabe que o nosso mestre, eu não estou inventando, eu li em Revelação do Mestre, do Augusto Mestre, professor Henrique José de Souza. O professor fala: ideologia é negação da teosofia. Pronto. Ideologia é negação da teosofia. Então, o que vale é a ideia. Ideia não. Ideia universal. Ideia vale aqui, vale em outra galáxia, vale em qualquer sistema do universal, vale a mesma ideia, porque ela é universal. A ideologia não, ela é ligada a um grupo, a um subgrupo, resolve problema de grupos ou de pessoas, então não é bom. Então, isso aí nos leva à identificação de que esse processo do Gardner, ele quebra todo esse paradigma, né? E começa a dar valor às pessoas. Veja bem que interessante. O que eu quero dizer... Exatamente. Eu quero dizer
o que eu vou falar pode contradizer ideologias, vai contradizer ideologias, mas nós não somos iguais. Não. Nós somos semelhantes. Semelhantes. Aliás, o próprio Moisés, logo em Gênesis, ele diz: fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós não somos deuses, mas somos semelhantes a Deus. E não existe dois seres iguais, não existe dois seres iguais. Eu digo assim nas minhas palestras: cada ser humano é uma obra-prima da natureza. Cada ser humano é uma obra-prima, não existe, nunca existiu um igual, não existe outro igual e jamais vai existir outro igual. Porque é necessário isso para o progresso do universo, que cada um tenha uma experiência específica. Não é possível que todos tenham a mesma experiência, isso não serve para nada. Cada um tem que ter uma experiência específica dentro desse contexto universal. Então, nós não somos iguais, somos semelhantes. Jesus falava, né? Amar o semelhante, né? Ele já falava isso aí. Isso. Vamos amar os nossos semelhantes. E, professor Walter, quando o senhor diz de ideologia, será que a gente não fica preso na rotina? Por isso que a ideologia ela é mais maléfica nesse sentido, deixa a gente preso nessa rotina de ideias? Fica uma ideia. É o quaternário, né? É o quaternário. A ideologia é o quaternário. Então, resolve. A ideologia está sempre ligada a resolver problemas específicos de grupos, de pessoas, de situações, de povos, etc. Então, isso aí não funciona. Não. Não funciona. Nós temos que, no terceiro milênio, e terceiro milênio não começa daqui a 1000 anos, não, é agora. É agora. Agora, terceiro milênio é agora, 2020. Já estamos no terceiro milênio. Nós temos que nos livrar das ideologias e caminhar para as ideias. Desenvolver ideias. E ideias servem para todos. Isso que é importante. É o que Jesus falou. Jesus falava e todos os grandes mestres, né? A ideia deve ser benéfica para todos, não para grupos somente, né? Então, nós devemos nos respeitar, cada um, da maneira como cada um é, né? Amar. Jesus até falava. Jesus falava, ame os seus inimigos, ame aquele que atacam. Ame aquele que nos atacam, porque ele está num processo ideológico dele, isso é ideologia. Né? Um inimigo, um sujeito violento, ele vive o mundo da ideologia, porque para ele a ideologia é a violência. Então, Jesus falava isso, né? Então, Jesus, ele pregava o mundo das ideias. Ele dizia, ame os seus inimigos, ame aquele que vos perseguem. Ele quebra a ideologia e parte para o mundo das ideias. Isso é uma coisa fantástica, né? Muito bem. A melhor maneira de enfrentar o seu inimigo é amando o seu inimigo, né? Amando o seu inimigo, exatamente. Amando o seu inimigo. Isso aí, ensinamento. O nosso augusto mestre, Henrique José de Souza, ele disse, ele sempre falava que são as duas grandes virtudes do ser humano, e que Jesus falava também, o amor e o perdão. O amor e o perdão. São as duas coisas. Amor e o perdão. Sem isso, não existe nada. Não pode existir mais nada. Né? Então, tudo bem. Muito obrigado, meus irmãos. Carlos, daqui a pouco a gente vai conversar novamente. Então, vamos seguir no outro, inteligência intrapessoal. Seguindo agora, vamos ver o desenvolvimento das inteligências. Aqui uma imagem, né? Pode vir. Aqui, então, isso é o autoconhecimento. Quem sou eu? Não é isso? Então, tem aqui uma mocinha olhando no espelho, né? Só autoimagem, né? Uma imagem virtual, né? E aqui a partilha, olha. Partilha, amor, liberdade, coragem, igualdade, orgulho. Então, são todos esses sentimentos que nós temos. E esses do quaternário devem ser superados e substituídos por aqueles sentimentos cósmicos. Isso que é importante. Para o terceiro milênio. E sempre, terceiro milênio, como disse, não começa daqui a 1000 anos, não. É agora. Terceiro milênio é agora, século XX, hoje. 4 de julho, já estamos no terceiro milênio, né? O desenvolvimento das inteligências. Isso sim, vamos ver. Desenvolvimento das inteligências. A utilização de todas as inteligências.
Na sua teoria, Gardner propõe que todos os indivíduos, em princípios, têm a habilidade de questionar e procurar respostas usando todas as inteligências. Todos os indivíduos têm como parte de sua bagagem genética certas habilidades básicas em todas as inteligências. Veja bem. Olha bem isso aqui, olha. Na sua teoria, Gardner propõe que todos os indivíduos, em princípio, têm a habilidade de questionar e procurar respostas usando todas as inteligências. Isso bate exatamente com aquilo que o nosso mestre ensinou. O augusto mestre professor Henrique José de Souza. Ele dizia o seguinte: tire as suas próprias conclusões. Não siga a cabeça de ninguém. Isso, não siga a cabeça de ninguém. Quando você ouvir uma teoria, uma ideia, então analise a teoria, medite, compare, estude e tire as suas próprias conclusões. É melhor eu errar sozinho do que cometer o erro do alheio, né? Repetir o erro de um outro ser alheio. Isso é horrível. Ficar repetindo erros alheios. Então, é preferível eu errar sozinho. É claro que eu vou errar até ser determinado momento em que a minha consciência vai se expandir, e isso acontece com todo mundo, e eu vou entendendo cada vez mais a respeito de mim mesmo e do mundo e do universo. Né? Então, a utilização de todas as inteligências é básico na questão da teoria de Gardner, é algo fantástico. Agora, o princípio, a outra. Então, aqui, para pensar, o que é isto, inteligente? O que é ser inteligente? Aqui está uma pergunta. O que é ser inteligente? Agora a gente pode perguntar, né? Diante de Gardner, na teoria, o que é ser inteligente? É isso? Eu, Walter, eu tenho autoridade para, num grupo de várias pessoas, dizer aquele é inteligente, aquele não é inteligente, esse... Não tem nenhuma base para isso. Nada. Porque todos são inteligentes, só que cada um tem um tipo de inteligência. E esse tipo de inteligência dá para ser usado numa determinada ação, para criar alguma coisa, para fazer alguma coisa e assim por diante. Né? Isso é muito importante. Isso significa uma nova didática para o terceiro milênio. Uma nova didática para o terceiro milênio, em que todo indivíduo vai ser utilizado de uma forma útil para realizar um trabalho dentro da sociedade. Isso é muito importante. Não é verdade? Isso é muito importante. Aqui, então, seguinte, a questão da cultura. Vamos ver. Gardner, novamente, hein? A linha de desenvolvimento de cada inteligência, no entanto, será determinado tanto por fatores genéticos e neurobiológicos quanto por condições ambientais. Isso. Bom, a gente diz assim, o homem é fruto do ambiente. Isso é muito relativo, né? Isso é muito relativo. Mas o ambiente tem uma enorme influência na questão do comportamento do ser humano. Então, ele diz que o desenvolvimento da inteligência é determinado tanto por fatores genéticos, isso é verdade, e neurobiológicos, quanto por condições ambientais. Ele propõe que cada uma dessas inteligências tem sua forma própria de pensamento ou de processamento de informações, além do seu sistema simbólico. Olha só que coisa extraordinária. Cada tipo de inteligência daquele tem um tipo de comportamento, de atuação. É isso? Então, tem a sua própria forma de pensamento, de processamento de informações, além do seu sistema simbólico. A noção de cultura é básica para a teoria das inteligências múltiplas. Então, ele não dissocia a inteligência da cultura, como nós vamos ver agora, né? A questão da cultura. Então, isso está relacionado com a cultura do ser humano, né? Aliás, por isso que nós vemos, já pela ciência iniciática, nós vemos uma diferença entre agora vamos ver se eu lembro agora, eu ia falar uma coisa, né? Entre agora esqueci o que eu ia falar, mas daqui a pouco eu vou lembrar. Bom, tudo bem. Então, aí, da inteligência, a questão básica da teoria das inteligências múltiplas. Tudo bem? Eu já vou lembrar o que eu vou falar. Né? Muito bom. Seguinte. Então, agora aqui são informações do mundo acadêmico. Né? O cromossoma, ele diz que tem influência genética, né? Tem influência genética. Né?
Aqui o DNA, aqui o cromossoma, aqui são imagens, né? O cromossoma, aqui o cromossoma, a hélice do DNA constituída por 4 bases nitrogenadas, né? Nós estamos as 4 bases nitrogenadas. Isso é uma descoberta recente, né? Que a hélice do DNA é uma hélice, né? Ligada por bases nitrogenadas. Isso define todo o sistema genético, né? Isso é importante. Seguinte, por favor. Seguinte, por favor. Então, está aqui os genes, né? Cromossomo, que é visto por microscopia, é possível ver. O gene não dá para ver por microscópio. Não dá para ver. Só o microscópio eletrônico, mas por microscópio óptico é possível ver os cromossomas. É possível ver, né? Então, aqui, o gene, unidade hereditária, locus. Em cada lugar do cromossomo existe um lugar chamado gene. Então, o gene é um determinado setor do cromossomo, então ali está o gene. Né? O gene. Né? Isso aí são imagens, né? Seguinte. O seguinte, aqui também, cromossomos. Os humanos têm 46 cromossomos, né? São cromossomos autossomos, 22 pares, e tem cromossomos sexuais, um par que é um X e outro Y, né? Que dá justamente a noção da sexualidade, se é homem, se é mulher. Então, aqui tem um outro quadro, né? De todos os 22 pares de cromossomos, dos quais aqui X e Y, 22 mais o 22, 23, 24, X e Y, que caracteriza a noção da feminilidade e da masculinidade. Seguinte, por favor, o seguinte, o meio ambiente. Gardner sugere que alguns talentos só se desenvolvem porque são valorizados pelo ambiente. Olha só, olha onde ele chega. Alguns talentos só se desenvolvem porque são valorizados pelo ambiente. Não é verdade? Então, ele afirma que cada cultura valoriza certos talentos, devem ser dominados por uma quantidade de indivíduos e depois passando para a geração seguinte. Então, numa cultura determinada, a gente pode exercer esta análise, né? Que, na verdade, ela é bastante restritiva, né? Eu, por exemplo, eu trabalhei no século XX, eu trabalhava em indústria, sempre trabalhei em multinacionais, mas isso era constante no conhecimento das indústrias, né? O indivíduo diz assim, ele é um jeito brilhante. Isso era muito comum a gente falar, aquele indivíduo, ele realmente, na química, na física, não sei lá, ele é brilhante, ele tem um conhecimento fantástico, justamente no QI, né? Baseado no QI. Mas, normalmente, esses indivíduos brilhantes eram dissociadores. Eles eram brilhantes, mas tinham um quaternário egoísta. Né? Então, eles não agrupavam. E, geralmente, eu percebi muito disso, indivíduos brilhantes, que, em vez de unir o grupo, dissociavam o grupo. Certo? Então, esse é um tipo de inteligência que contradiz a própria noção de inteligência. Né? Então, esse indivíduo que era brilhante, ele desenvolveu o comportamento lógico-matemático, mas não desenvolveu aquela inteligência superior da interpessoalidade e da intrapessoalidade. Ele não sabia, era inteligência lógico-matemática, mas não sabia lidar com as pessoas e nem sabia lidar consigo mesmo. Então, a gente vê. Então, é claro que, em determinados momentos, o ambiente dá valor para determinados tipos de inteligência. Isso vai em prejuízo da própria sociedade. Né? Então, no futuro, e agora deve ser feito isso, as inteligências devem ser valorizadas, todas. Cada inteligência tem o seu lugar social, e tem a sua aplicabilidade, tem a sua utilidade social. Né? Isso é muito importante, porque o Gardner fala, o meio ambiente. O seguinte, agora o meio ambiente, aqui. Então, está aqui, olha, a família.
Isso aí, evidentemente, dá a noção da família e da sociedade, né? Não é isso? A inteligência ela tem essa função também nos processos superiores de formar a família e formar a sociedade. Seguinte, por favor. Seguinte, por favor. Teoria das inteligências múltiplas e a educação. Né? A teoria das inteligências múltiplas e a educação. O Alain Alain Oi, professor. já estamos. 10 horas. Vamos parar, né, nesse slide, então? Porque tem muito assunto ainda, né? Tá. E... Eu só quero acho que tem uma ou duas perguntas aqui. Pode fazer pergunta, por favor. O pessoal tá tímido hoje. Está tímido aí, está tímido. Eu só vou ler aqui as localizações que mandaram aqui. Pessoal de Mogi das Cruzes, São Paulo, Contagem, Minas Gerais, Lisboa, em Portugal e Suíça. O pessoal tá tímido, nem falou hoje as regiões que são. Vamos lá. Ó, uma pergunta diretamente de Lisboa para o senhor e para o Carlos. Pois não, pois não. A Humberta, ela pergunta: as crianças autistas seriam hoje essas crianças especiais? Exatamente. As crianças autistas são essas crianças especiais. Elas têm a sua função, elas têm. Karmicamente, elas estão exercendo uma função específica, né? E elas têm percepções que nós nem podemos imaginar. Elas têm percepções hiperfísicas que nem nós podemos imaginar. Isso eu posso dizer. Às vezes você vê uma pessoa autista conversando sozinha, ela não está conversando sozinha, ela está conversando com seres extrafísicos. Vocês perceberam isso? Eu tenho vários exemplos disso. Elas não têm aquela habilidade de inteligência que nós conhecemos normalmente. Elas foram privadas. Isso aí, claro que isso aí é uma questão kármica, mas elas têm desenvolvido a percepção extrasensorial. E nós podemos perceber que os autistas, normalmente, eles conversam com outras pessoas, como as crianças fazem. As crianças, quando são bem pequenininhas, elas conversam com elementais, elas têm a visão hiperfísica muito desenvolvida, né? As crianças, né? Os autistas, na verdade, são crianças, né? Os autistas permanecem sempre naquela forma infantil, né? Mas, veja bem, eles estão realizando um trabalho de evolução. A lei é justa e perfeita. A evolução está agindo nele. Eles estão realizando um trabalho especial. Então, essa é a resposta que eu posso dar para a irmã, né? A próxima pergunta aqui é do nosso irmão Eduardo Nunes. Ele pergunta: professor Walter, o quão distante estão as escolas em relação à exploração das inteligências múltiplas no ensino? Estamos longe ainda. Estamos muito longe. Infelizmente, nós precisamos de uma reforma no ensino, não só no Brasil, não estou falando do Brasil, não, no mundo inteiro. E eu acho que essa reforma ela vai ter que passar pelo crivo dessa ideia do Howard Gardner. E passando pelo crivo das ideias do Howard Gardner, seria a mesma coisa que passar pelo crivo das ciências iniciáticas. Desenvolver no indivíduo todas as capacidades de acordo com as suas percepções, não é isso? Percepções, né? E isso é muito importante no mundo atual, né? Infelizmente, nós não estamos ainda nesse caminho, no meu entendimento. Nós precisamos evoluir muito na questão da cultura, né? No processo de ensinamento das crianças, mas é claro que o Gardner abriu um caminho extraordinário. Abriu um caminho aonde? Na ciência acadêmica, porque esse caminho já está aberto no caminho iniciático, né? Na teosofia, na eubiose, isso já foi aberto há muitos anos, né? Mas ele, no século XX, abriu esse caminho para a ciência acadêmica, né? Carlos, tem um comentário aqui que é para você. Tá. Maria Cristina Pestana. Carlos, foi um prazer revê-lo, dando continuidade no seu trabalho biótico ao lado do professor Walter. Fiquei feliz. Eu também. Obrigado, Cristina.
muita honra ter você aí como assíduo assistindo a gente. A Fernanda aqui, ela pergunta, professor, por que karmicamente? Foi alguma colocação que o senhor fez aí que ela fez a pergunta. Porque tudo é karma. Nada acontece fora do karma. É a lei universal. As 3 leis universais. A lei da evolução, né? A lei dos ciclos e a lei do karma. São as 3 leis básicas. Com isso, a teosofia fala isso, a biologia fala isso, e todas as escolas iniciáticas falam isso. Isso. Nada acontece que não seja por fator kármico. Veja bem, irmã, nada acontece que não seja por fator kármico. O nosso mestre, o Augusto Mestre, professor Henrique de Souza, ele falava sempre o seguinte: nada acontece por acaso. O acaso não existe. O acaso é aquilo que a mente tenta entender como se fosse algo que escapa a qualquer lei. Então, o acaso não existe. Então, tudo é kármico, indiscutivelmente, no universo inteiro. E karma não é uma coisa ruim, né? Karma é uma coisa boa, né? Porque você vai ter oportunidade de realizar melhor. Boa. Karma é bom. Lei cósmica. Lei cósmica. Karma é crédito e débito, né? Você tem créditos, você tem karma, a pessoa normalmente, quando fala em karma, ela sempre pensa em coisa ruim, mas não é o karma. Coisa ruim, mas é coisa boa. Ele é educativo. Ele educativo. Ele faz a pessoa evoluir. Né? Exatamente. Nessa questão, professor, foi bom o senhor explicar melhor e o Carlos também, porque a Fernanda Alves, que fez a pergunta, ela mandou uma mensagem aqui dizendo que ela é da Eubiose Online e que vai iniciar o grau Manu no dia 9/7. E ela está muito feliz. Muito bem. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Fiquei muito feliz. E ela é de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ótimo. Perfeito. Professor, para encerrar aqui a última pergunta, da Elizabeth Gomes. Professor, e a escola Waldorf? Não estariam mais próximas desta teoria? Está. A escola Waldorf, Rudolf Steiner, ele entendeu esse aspecto. Então, o ensinamento da escola Waldorf chega a uma outra orientação, que não coincide com a escola que nós temos no sistema público do mundo, não é só no Brasil, do mundo, né? Então, na escola Waldorf, realmente estuda-se isso, né? E mais uma informação, o ensino de educação no Japão também encara certos aspectos que aqui não se estuda. É isso? Aqui não se... No Japão, a pessoa não começa a aprender matemática, tabuada, não. No Japão, o ensino, isso pessoas que fazem parte da comunidade japonesa me informam. O ensinamento inicial na escola japonesa é o comportamento. Ensina a criança a se comportar adequadamente na sociedade. E o Waldorf também é assim. A escola Waldorf também é diferente. Na escola Waldorf, cada criança é ensinada de uma maneira específica para ela. Então, o Rudolf Steiner realmente deu uma grande contribuição para o mundo através da escola Waldorf, realmente. A irmã tem razão. Professor, eu só quero registrar aqui também a presença de Teresópolis, Rio de Janeiro, e de Navegantes em Santa Catarina. Obrigado a todos vocês aí pela audiência. Muito Professor, obrigado. Walter e Carlos, para as últimas considerações. Bom, boa noite a todos. Obrigado por prestigiar, né, a live com o professor Walter. E o assunto realmente é muito interessante, né? Ter domínio da inteligência para atingir o alto grau de consciência. Boa noite. Boa noite a todos. Eu apenas agora lembrei uma coisa que eu tinha esquecido. Em 1 minuto eu vou falar. O que eu queria falar é o seguinte: existe uma diferença entre moral e a ética, né? Então, cada povo tem a sua moral. A moral ela está ligada a uma época, a um povo. E a ética não. A ética é universal. A ética é universal. Então, esse estudo do Gardner, realmente, ele parte para a ética, né? O comportamento ético do indivíduo. Isso é uma coisa importante. É um grande passo
Espero que a ciência acadêmica dê valor ao Howard Gardner e aproveite esse trabalho maravilhoso que ele fez, que na próxima reunião nós vamos continuar. Bom, então, agradeço a todos novamente aí pela audiência, por estar prestigiando a palestra do professor junto com o Carlos. E a gente espera todos vocês sábado que vem, né, no mesmo horário, com a segunda parte do tema aí. Uma boa noite a todos. Luz, paz e amor para todos.